Preste muita atenção, porque o que eu vou falar agora é o que você precisa ouvir. Tem tudo a ver com a sua vida. Deus nunca precisou da maioria para fazer a diferença. Deus nunca precisou da ajuda do homem, ou seja, das condições físicas, para operar o milagre. Não caia no erro de querer ajudar a Deus. Aí você pode se perguntar: muito bem, então eu devo ficar parado e só observar? Deus precisa de uma coisa para que o milagre aconteça. Ele precisa da sua redenção. Ele não precisa da sua inteligência. Ele não precisa da sua capacidade. Ele precisa que você se renda. Você se rende a Deus? Vamos pensar. Imagina um assaltante. Quando ele vai render uma pessoa, ele manda a pessoa levantar as mãos. Ali, a pessoa, naquele momento, ela está vulnerável, ela está entregue àquele assaltante. Quando ela levanta as mãos, ela mostra para aquele assaltante que ela está rendida, ela não tem armas. Ela está vulnerável. E, de repente, falta isso para você. Quando não há uma redenção completa, quando você depende dos seus recursos, quando você imagina que você tem algo em você que pode te ajudar, então você não depende 100% de Deus. A sua fé é misturada com as condições humanas. E Deus pode manifestar o poder dele quando há uma redenção de 100%. Quando de fato você depende da sua fé. Vamos observar as Escrituras Sagradas. Ontem eu falei sobre a entrada do povo de Deus em Jericó, quando as muralhas caíram. E quem herdou Jericó, quem herdou a terra prometida, foram os filhos que recebeu a herança. A geração nova. A antiga geração não entrou na terra prometida. Olha só que interessante. A antiga geração era um povo despreparado. Uma nação que não eram guerreiros. Se você for olhar um pouco para trás, eles eram escravos no Egito, mexiam com agricultura, não tinham preparo, não era um exército com armas preparados para invadir uma terra habitada. Já era difícil aquela nação, porém tinha experiência. Quando eles negaram, duvidaram de Deus, então o Senhor disse: vocês não vão entrar na terra. Não porque Deus queria castigá-los, mas imagina eles entrando na terra com a mentalidade de escravo. Ali na terra prometida habitavam pessoas preparadas, gigantes. Então, certamente eles seriam escravos dos gigantes se eles entrassem com a mentalidade de escravo. Mas Deus disse a eles: vocês não vão entrar. Quem vai entrar na terra prometida são os seus filhos, os inexperientes. Ou seja, ficou pior. Do ponto de vista da condição humana, ficou pior. Porque os filhos não tinham experiência. Os pais não tinham preparo. E os filhos não tinham preparo e nem experiência. Isso para provar, é para provar que Deus
não precisa das suas condições. Ele precisa que você se renda a Ele, que você fique na dependência dEle. E os filhos sem experiência e sem preparo, mas porque se rendeu a Deus, eles obedeceram. E o Senhor entregou Jericó na mão dos filhos de Israel. Olha que poderosa essa palavra. Deus está dizendo para você: se renda, porque eu vou entregar na sua mão o que eu prometi. Você precisa se render. Veja, Deus chamou Abraão, e fez dele uma nação poderosa. Um homem velho, estéril, a sua esposa estéril, idosa, o improvável. O que Abraão fez? Abraão se rendeu a Deus. Muitas pessoas não acessam as vitórias, as promessas de Deus, porque elas se apegam àquilo que os olhos delas veem. Elas querem provas, elas querem garantias, mas a fé, ela não depende da garantia humana. O milagre não tem explicação, porque a sabedoria de Deus transcende a sabedoria humana. Por isso, não turbe o vosso coração. Porque quando a pessoa ela não se rende por completo, ela começa a pensar que ela pode ajudar a Deus, ela tem recurso. Porque, veja, enquanto você tiver o seu recurso, não entra o sobrenatural de Deus, porque você fica apegado àquilo que é natural. Você quer viver o sobrenatural? Porque a chamada de Deus, o que Deus coloca diante de você é o sobrenatural. O natural é que a pessoa seja infeliz, que ela seja limitada. O natural é que a pessoa, com o passar do tempo, o casamento se esfria. Não é isso? O natural é que a pessoa fique amargurada com o passar do tempo. É que a pessoa não sonha mais, não tenha mais expectativa, se decepcione. É o natural. É o natural. Mas o sobrenatural de Deus é que você, mesmo velho, sonhe. E o casamento fique melhor do que antes. O sobrenatural é que o final seja melhor do que o começo. Aleluia. O sobrenatural de Deus, que Deus coloca diante de você, é um milagre. Ele foge, o sobrenatural de Deus foge do entendimento natural. Foi o que Deus fez. Você pode perceber nas Escrituras Sagradas, quando Deus chama o homem, então Ele faz desse homem, do último, o primeiro. Porque os filhos de Israel era para ser o último, e Deus colocou eles em primeiro. Lá em Salmos diz: Deus tira do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Do monturo quer dizer do lixo. E o faz assentar entre os príncipes, os principais. Como pode? Como pode Deus tirar do pó? Como é que Deus faz isso do pó? Sabe por quê? Porque a pessoa que ela se reconhece, né? Ela reconhece a sua condição. Ela entende que ela está no pó. Então, ela tem o que de recurso? Ela só tem a fé, a dependência de Deus. Então, Deus faz isso. Deus tira do pó o desvalido, do monturo necessitado, e o faz assentar entre os príncipes.
Então, meus amados, você não pode deixar o inimigo te enganar. Sabe, de maneira que você procure evidências. Procure uma explicação para o agir de Deus. Você não vai encontrar uma explicação para o agir de Deus. Milagre não se entende. Milagre vive. Por isso que você deve se render a Deus. Quando você se rende a Deus, você fica... Por isso que quando nós estamos adorando o Senhor, em posição de rendimento, é quando você levanta as suas mãos para o alto e diz: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu não tenho armas, eu não tenho recurso. Para esse milagre acontecer na minha vida, eu não me atrevo a pensar que eu posso provocar um milagre por minha conta. Eu dependo de Ti 100%. O que vai acontecer? O Senhor vai ter acesso ao teu coração, à tua mente, e a palavra de Deus será semeada no coração fértil. O coração fértil é o coração que se rende, livre de mentiras, de engano. Então a semente, que é a palavra de Deus, gera frutos nesse coração. Aleluia. Portanto, amados, a palavra para você nesse momento é redenção. Se você não se render, se você não abrir mão, se você não renunciar, então o poder de Deus se limita na sua vida. E você vai viver de migalhas? Não. Você não foi chamado para viver de migalhas, você foi chamado para viver do banquete de Deus. Eu quero trazer mais uma mensagem, uma palavra que está no começo de Mateus, e fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante, ele é semelhante ao homem que tem pérolas. Ele tem pérolas e ele descobre que um terreno tem uma pérola valiosíssima. Ele vai e vende as suas pérolas para comprar esse terreno. Esse vender a pérola é uma redenção, porque você troca a sua condição, você troca as suas pérolas, você troca aquilo que você acha que é valioso. Então você vende. Quando você vende, você está investindo no reino de Deus. Você está trocando aquilo que você achava que era valioso por aquilo que você descobre que é mais valioso, que é o reino de Deus. Isto é uma redenção. Você está desarmado. Você está rendido a Deus. Isto é glorioso. É o ponto de partida para você acessar os milagres na sua vida. Agora, enquanto você estiver com as suas pérolas, não entregar, enquanto você estiver segurando os seus recursos, se apoiando naquilo que é natural, então você não acessa o sobrenatural. Portanto, amados, essa é a palavra de Deus para o seu coração. Abre mão. Não tem como você ter as duas coisas. Não tem como você viver se apegado às coisas que você acha que é valioso e, ao mesmo tempo, acessar o reino, as virtudes de Deus. Aleluia. Vamos então orar, clamar ao Senhor, declarar a palavra de Deus, já intencionalmente, porque Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Deus está preparando você para isso. Seja livre desse fardo, desse peso. Sabe, as pessoas muitas vezes elas complicam aquilo que é fácil, que é simples. Aliás, é uma estratégia do inimigo complicar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é simples. É muito simples. É só você acessar. O que o Senhor pede de nós é uma redenção, simplesmente.
Mas muitas pessoas complicam o caminho e o inimigo, ele tem essa estratégia de complicar o caminho para ser inacessível, para você carregar um fardo desnecessário. Viu? Seja livre desse fardo e acesse o sobrenatural, acesse as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Prepara o teu coração. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Senhor, nesse momento nós estamos com toda a nossa fé diante de Ti. Olha para essa pessoa, meu Pai. Ela tentou, ela se esforçou, ela se iludiu, Senhor, pensando que poderia seguir sozinha, mas o que ela encontrou foi decepção, ilusão. E agora, meu Pai, ela ouve a sua palavra e ela ouve a ordem, a direção do Senhor. Ela não precisa complicar, porque o inimigo quer complicar aquilo que é simples. Mas é muito simples. Ela precisa se render ao Senhor. É o que ela faz agora. Ela se rende completamente a Ti, para que ela acesse as promessas do Senhor. O Senhor mostrou para ela sonhos. Ela se alegrou com a sua palavra. Mas no dia a dia, ela pensava: como Deus vai fazer tal coisa na minha vida? E quando ela olha para a condição dela, ela pensa: é impossível. É impossível. Talvez Deus errou. Talvez o Senhor errou a pessoa. Não, meus amados. Deus não errou quando escolheu você. Essa palavra é para você. O nome dele será exaltado na sua vida. Você vai viver tempo de milagre. Você vai viver tempo de realizações. Você vai viver o extraordinário de Deus. Aquilo que você nunca viveu em toda a sua história. Aquilo que os seus antepassados não viveram. Você não vai repetir o que eles viveram, não. Você vai viver a promessa de Deus. Aleluia. Os filhos de Israel, os pais foram escravizados. Eles foram livres e tiveram a própria terra. Receberam a herança de Deus. Essa palavra é pontual. Essa palavra é revelada para você. Você vai viver o extraordinário, a liberdade. Seja livre. Seja livre das amarras, das cadeias. Seja livre da humilhação. Seja livre da enfermidade. Seja livre da maldição. O Senhor te exalta. Agora, você se rende. Quando você se rende, então você acessa. Quando você se rende, você permanece na mão de Deus. Você fica na mão de Deus. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia. Na proteção de Deus. Oh, Pai, eleva essa pessoa, Deus, a novos níveis. O Senhor tira do pó o desvalido e do monturo o necessitado
e o faz assentar entre os príncipes. Ela não é mais uma, Senhor, não. O Senhor chama ela pelo nome. Aleluia. E ela toma posse da sua palavra. Abre os olhos, Senhor, espirituais, porque diante de Ti nós somos um flagrante. Nada se esconde do Senhor. E nós aceitamos o ensino, a Tua palavra, que a Tua palavra seja semeada nesse coração, de maneira que ela produza frutos do Teu reino, frutos de justiça, de paz, fruto do reino de Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, louvamos o Teu santo e poderoso nome, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.